No vídeo de hoje você vai descobrir exatamente o que tem caído nas provas ICAO, exatamente que tipo de pergunta tem sido feita para os candidatos, como os examinadores estão ali elaborando essas perguntas, será que eles estão saindo um pouco mais do tópico, será que eles estão saindo um pouco mais do script da prova, isso é, do roteiro da prova que eles recebem ali para ler para o candidato? E você deve estar se perguntando, tá bom, mas como você sabe disso? Como você sabe o que tem caído exatamente nas provas aplicadas por escolas credenciadas pela ANAC espalhadas por todo o Brasil? O que acontece é que a gente tem um preparatório bem estratégico, bem diferente dessas aulas de inglês comuns que você vê por aí. No nosso preparatório, o piloto ele tem diferentes formas de aprender estrutura, vocabulário, fluência, pronúncia, interação e compreensão. Esses são os critérios que eles são avaliados durante essa prova. Nos últimos anos e recentemente, um grande número de pilotos da Gol, pilotos da Azul, pilotos da Latam e até mesmo muitos pilotos da Força Aérea Brasileira e da aviação executiva têm realizado esse preparatório com a gente e aí eles vão lá e aplicam tudo aquilo que eles aprenderam durante esses alguns meses de preparação e depois que eles fazem a prova, a gente faz um debriefing, né? A gente tem ali uma conversa após o teste, assim como você tem lá o seu debriefing após o seu voo. Muitos alunos lembram partes daquilo que foi realizado ali no teste. Isso é até engraçado porque alguns pilotos saem da prova e não lembram nada. Hello, sir. How was your test? Como foi a sua prova? Irmão, vou te falar que eu não lembro de nada. Mas, em contrapartida, existem alguns pilotos que lembram exatamente tudo o que foi perguntado, toda a sequência de situações e fotos usadas. Então, a gente tem reunido muitos desses feedbacks, a gente tem pilotos fazendo prova toda semana. Na semana passada, por exemplo, a gente teve esses pilotos aqui fazendo teste, alguns deles estudaram por 2, 3 meses, fazendo ali a nossa plataforma EAD, alinhando com as aulas individuais. O caso desse aluno aqui, por exemplo, ele começou com inglês bem básico, a gente alinhou para o operacional nível 4, ele conseguiu a nota, muito feliz, precisava aproveitar essa janela de oportunidade. Esse outro piloto aqui também, muitos deles precisavam estar aptos, né? Eles precisavam ter o ICAO, senão eles não conseguiam participar dessas seleções que têm acontecido, para aproveitar aí essas oportunidades que têm aparecido no mercado. Nós também temos pilotos que chegam até a escola com o intuito de garantir a renovação, seja a ICAO 5, como é o caso desse comandante que voa lá fora também, e com centenas de outros pilotos, a gente já ultrapassou aí a marca de mais de 1000 pilotos aprovados, é um grande feito. E na aula de hoje eu quero explorar com você, eu quero te mostrar como os nossos alunos estão falando para garantir essas aprovações e para que você também saiba o que esperar durante o seu teste. Então vamos lá, vou dividir a tela do meu computador com vocês para te mostrar aí algumas dessas perguntas, alguns desses tópicos que têm caído no teste ICAO recente. Ok, então vamos lá. Uma das perguntas que tem sido feita bastante aí para os pilotos, alguns alunos relataram que o examinador fez exatamente essa pergunta do jeito que ela está aqui. In your opinion, what will change in relation to pilots training in the next few years? Ou seja, na sua opinião, in your opinion, what will change, o que vai mudar in relation to pilots training in the next few years. Então, qual seria o primeiro passo para a gente montar aqui uma boa resposta, uma resposta que vai garantir a sua aprovação? A primeira coisa é assim, se você está ouvindo essas perguntas e você acha que isso aqui é só uma pergunta aleatória, talvez para ver ali um pouco de vocabulário, e você não tem ainda consciência de ouvir essa pergunta e já saber exatamente qual seria a estrutura da sua resposta, a gente precisa aumentar essa consciência em relação à estrutura. Essa pergunta foi elaborada de modo bem estratégico, né? Essa pergunta, ela vai te forçar a usar o tempo verbal do futuro. Então, aqui eles usaram o futuro simples. Então, esse é o primeiro passo, você ouvir essas perguntas, perceber a estrutura, porque isso já vai te dar lá esse caminho de resposta. Bom, a pergunta, na prova ICAO, né, isso aqui é uma prova de inglês, eles não querem saber necessariamente se a gente está acompanhando, né, a tendência do treinamento no futuro para os pilotos, o que a Boeing está fazendo, o que o Airbus está fazendo, o que a indústria
está programando para os próximos anos em relação ao treinamento. Não é isso. A pergunta foi feita de modo que ela te force aqui a usar o tempo verbal do futuro. Então, gente, normalmente esse é o primeiro passo, tá? A gente reconhecer a estrutura. Ah, uma pergunta de presente, é uma pergunta de passado, é uma pergunta de futuro. Então, isso já vai te deixar alinhado aqui com a estrutura da pergunta. O segundo passo é a gente, de fato, responder. A pergunta começa com in your opinion. In your opinion. Então, obviamente, é uma pergunta de opinião. Só que agora é o seguinte, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos. A gente está fazendo uma prova de proficiência linguística em língua inglesa. O examinador te fez uma pergunta de opinião, então, de maneira apropriada, você vai começar a sua resposta usando ali uma expressãozinha para dar a sua opinião. E aí eu te pergunto, que expressão idiomática você conhece para dar a sua opinião em inglês? E se você pensou em in my opinion, isso é uma expressão para dar a sua opinião, mas provavelmente uma das mais básicas que você conhece. Então, I think, I believe, in my opinion, I suppose, todas essas são muito básicas. Para a prova, a gente vai levar as próximas expressões. Então, a partir de agora, quando você quiser falar in my opinion, vamos falar based on my experience. Né? Isso fica melhor do que in my opinion, based on my knowledge, based on my training. Olha só que interessante, se você pegar essa estrutura de falar baseado no meu treinamento, baseado na minha experiência, baseado no meu conhecimento, você já ganhou aqui 3 expressões para dar a sua opinião. Based on my experience, based on my knowledge, based on my training, based on my aviation career so far, well, in my point of view. Então, esse é um primeiro passo, né? A gente começar a explorar algumas expressões para mostrar mais proficiência, mostrar que você conhece um melhor vocabulário. Imagina você passar a prova inteira, e a prova tem muitas perguntas de opinião. Então, imagina você o tempo todo, in my opinion. What's your opinion about the future of Brazilian aviation industry, in my opinion? Então, um primeiro passo aqui é a gente ia começar a aprender algumas expressões para que você comece a usar aqui na primeira parte do teste. Existem diferentes tipos de pergunta. Essa exclusivamente é de opinião. Existem perguntas que seriam um fato. Qual a diferença da V1 e da V2? What's the difference between V1 and V2? Nesse tipo de pergunta, você não começaria com in my opinion, porque é uma pergunta factual, né? Não de opinião, é um fato, já é ali, existe. Então, qual seria uma expressãozinha para a gente usar? Você poderia falar in fact. Então, percebe o que acontece assim que a gente começa a construir aqui uma boa proficiência. Legal, então vamos trabalhar agora no vocabulário aqui da nossa resposta. Nas nossas aulas, eu gosto bastante de usar o método de associação. Então, quando você pensa em pilot's training, que seria o foco do vocabulário dessa pergunta, pilot's training, treinamento de pilotos. Quais são algumas palavras que vêm na sua cabeça? Eu acho que é inevitável a gente falar de treinamento de piloto, pilot's training, e não falar de simulador. Então posso fazer aqui um comentário sobre simulador. Eu acho que é inevitável nos dias de hoje a gente não falar de tecnologia, até de inteligência artificial. Isso tem aparecido bastante aqui nas nossas práticas quando a gente trata do futuro, falar de artificial intelligence, inteligência artificial. Então, alguns comentários. Talvez vai ter mais tecnologia, talvez o simulador vai ser mais tecnológico, talvez vai ter VR, né? Isso está sendo muito usado, que seria Virtual Reality. Então, percebe o que a gente está fazendo? Primeiro, a gente está tentando encontrar o vocabulário. O que eu posso falar? O simulador vai ser ainda mais realístico, vai ter mais treinamento no simulador. Hoje em dia a gente faz cheque de simulador 1, 2 vezes por ano. Será que vai ter mais simulador? Será que o simulador ele vai conseguir treinar os pilotos para habilidades, não só habilidades técnicas, mas também habilidades não técnicas? Então isso em inglês fica technical skills and non-technical skills. Então, de novo, gente, é exatamente isso que a gente faz nas aulas. A gente está aqui fazendo
um briefing, né? Um brainstorming para descobrir onde está o vocabulário, o que eu posso falar. Então é assim que a gente vai encontrar aqui algumas coisas para falar. Uma vez que a gente fez isso, a gente começa a soltar algumas frases. Well, the training will improve in the future. Olha como isso é simples, o treinamento vai melhorar. Well, in the simulator, there will be more technology. No simulador vai haver mais tecnologia. Oh, I think there will be virtual reality. Eu acho que vai haver essa realidade virtual. Oh, the pilots will practice more non-technical skills also. Então, os pilotos vão praticar também habilidades não técnicas, digamos assim. Então, a gente está gerando algumas frases na estrutura da pergunta, que é o futuro simples. Legal. Só que você não vai falar assim. In the future, the simulator will improve. There will be more technology in the simulator. Maybe the pilots will practice non-technical skills. Né? Isso aqui está estranho, parece que eu estou lendo como se fosse um manual, né? As frases estão saindo meio robóticas, digamos assim. É o primeiro passo para a gente alinhar a estrutura. Qual que é o segundo passo para a gente, de fato, fazer com que isso fique fluente? A gente vai usar agora algo que é chamado de marcadores de discurso. É assim que você vai passar fluência nas suas frases. A primeira parte do teste, ela não é tão engessada, né? Você, oh, the simulator will improve. Não, isso vai ficar muito estranho. A gente tem que passar naturalidade, né? A gente tem que passar essa certa fluência. Como a gente faz isso? Usando os marcadores de discurso, conhecido como conectores. Os básicos aqui vão ser first of all, que seriam primeiramente, in addition, que seria além disso, pode ser besides that também. É aquela lógica de essay. Essay é uma redação. Na redação tudo tem um começo, um meio e um fim. Então a gente cria aquele discurso organizado. Bom, primeiramente, eu acho que vai haver mais tecnologia no simulador. Além disso, os pilotos também provavelmente vão praticar mais habilidades não técnicas, por exemplo. Então, percebe? É esse tipo de discurso, é assim que a gente vai responder as perguntas. Well, based on my knowledge, I would say that, first of all, I think the simulator training will be even more advanced. Então, tá vendo? A gente vai pegar aquelas nossas frases e agora, com alguns marcadores de discurso, a gente começa a criar esse discurso um pouco mais espontâneo, um pouco mais organizado, soa um pouco mais sofisticado, com certeza. Então é assim que a gente faz para gerar boas respostas aqui no Aviation Topics. Claro que conhecendo as perguntas, conhecendo os tópicos, a gente consegue praticar isso, para que quando você chegue lá na sua prova e o examinador te faz a pergunta, a gente já fez toda uma prática. Então você não vai ficar ali na hora travando. Let me see. Não, você vem preparado, você conhece o tópico, você até tem coisas para falar em relação a isso. E essa foi uma das perguntas. Eu vou te mostrar agora alguns dos tópicos, algumas das perguntas que estão quentes. Ou seja, são perguntas que estão sendo feitas e aí a gente vai lá e sinaliza isso para os nossos alunos. Ó, estuda isso aqui, ó, isso aqui tem caído e tal. Então, eu vou mudar a minha tela aqui do computador e eu vou te mostrar dentro do nosso site, porque eu já tenho todos esses tópicos. Então, aqui estamos dentro de uma das plataformas que os nossos alunos têm acesso, material de estudo, para que eles tenham ideias, para que eles tenham vocabulário, para depois a gente praticar tudo isso em aula. Aqui no Aviation Topics, que vai ser a parte 1, eu já tenho todos esses tópicos lá separados para você. De novo, esse banco de dados, né, as perguntas são os mesmos, são as mesmas há bastante tempo. Então, eu já tenho tudo isso aqui separado para você. E assim, o que está em vermelho são as perguntas quentes, então é o que tem caído recentemente. A gente vai se preparar para todos esses tópicos, mas nesses últimos dias, nessas últimas semanas, esses foram os tópicos quentes, digamos assim. Então isso aqui é só para você ter essa noção, né? Nossa, legal, ó, o colega fez a prova, caiu lá V1 e V2.
né? Então aqui tem os tópicos. O que a gente estava fazendo era o Future Training, né? Então quando você clica aqui em cada um dos tópicos, ele vai abrir lá como se fosse a sugestão de interação, primeiramente para o ICAO 4, né? Quando você desce aqui, vai ter as outras sugestões, né? Para o ICAO 5 e até mesmo para o ICAO 6, como eu tenho aí alguns pilotos com esse foco. Mas vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem para o ICAO 4. So, in your opinion, what will change in relation to pilots training in the next few years? Então, aqui tem lá uma ideia de resposta, um modelo para te dar algumas, para abrir aí a sua cabeça e te mostrar algumas coisas que a gente poderia ter falado. Era disso que a gente estava falando lá no começo da aula. Well, pilot training will change in different ways in the future. Isso aqui foi uma pequena introdução que a gente fez. Cabia aqui também alguma expressãozinha, mas a gente já usou lá o nosso primeiro marcador de discurso, to start with. To start with seria o mesmo que to begin with, ou então first of all, para começar, digamos assim. Então, a gente está explorando aquele vocabulário que a gente falou, né? Novas tecnologias, to start with, new technology, like better simulators, will make training safer and more realistic. Então, tá vendo que a gente criou aqui frases simples. O vocabulário não está extremamente sofisticado, a gente está falando new technology, like flight simulators, né? Better flight simulators, will make training safer. Vai fazer o treinamento mais seguro, more realistic. Além disso, besides that, pilots will need to learn how to use advanced automation systems. Isso aqui ficou muito bom, né? E a gente está usando, na verdade, usando até algo linkado à realidade, né? Então, esses sistemas de automação em aeronaves modernas. A Boeing, na verdade, criou um tipo de treinamento por conta de automação. Quando teve aqueles acidentes lá com o Boeing, o 737 MAX, aquele problema com o MCAS, isso aí resultou em toda uma nova cadeia de treinamento e isso afetou o treinamento dos pilotos e isso é uma tendência que continua. Então, isso aqui é um vocabulário que seria muito apropriado. É inevitável a gente falar de automated systems, sistemas automatizados, ou então advanced automation systems, né? Sistemas avançados de automação. In addition, environmental training will become important to reduce fuel use. E aí, obviamente, esse lance do combustível, né? Inevitável também falar aí sobre isso. As a result, future pilots will be better prepared for new challenges. Overall, esse overall significa no geral. Overall training will keep improving to match aviation industry needs. Então, no geral, eu acho que o treinamento vai continuar melhorando para suprir, né, a necessidade da indústria da aviação. Então, assim, eu coloco isso aqui como sugestão de resposta para o nível 4, mas esse meu nível 4 aqui, ele não é aquele 4 básico com um ventinho de cauda. Não, esse ICAO 4, ele é um ICAO 4 muito bom, que usa os marcadores de discurso, explora vocabulário simples, mas de vez em quando sai um vocabulário mais interessante. A gente sempre alinha por cima, para que você realmente esteja demonstrando um bom inglês. Então, os nossos alunos têm acesso a todo esse material. Eu nem estou te mostrando as aulas em vídeo, né? Porque eu tenho isso aqui em formato em vídeo, parecido com o que a gente está fazendo aqui nessa aula. Então, esse seria ali uma ideia, para que o piloto tenha isso. E aí, quando ele vier para a aula particular, praticar com a gente, ele já vem com muitos desses vocabulários, ele já vem mais familiarizados com essas perguntas, com esses tópicos. Então, na verdade, essa aqui é a grande sacada. Foi assim que a gente acelerou muito esse processo de preparação. Se a gente fosse fazer só as aulas, isso ia demorar um pouco mais. Então, como eles têm acesso a um ótimo material, com bastante vocabulário, o material todo alinhado com os documentos do ICAO, para os níveis 4, níveis 5, nível 6, então a gente está demonstrando aí uma ótima proficiência, os pilotos têm absorvido isso aqui, estão falando muito bem
nas provas. E Cal 5, claro que o vocabulário vai ser mais avançado, então o nível aqui dos nossos conectores, o nível das ideias, ele é um pouco mais, ele fala um pouco mais, ele é um pouco mais elaborado. Eu vou até fazer um recorte aqui para vocês, para a galera que está se preparando para os níveis mais avançados, tá? Porque eu tenho alguns pilotos que são instrutores de simulador nas maiores companhias aéreas do Brasil. A gente fala muito sobre isso, eu aprendi bastante sobre isso. Eu vou fazer um recorte da ideia aí de vocabulário para vocês que estão mirando nos níveis mais avançados. Então dá uma olhadinha nisso aqui. De novo, voltando ali na questão dos acidentes que aconteceram lá com o Boeing. Depois desses acidentes, a Boeing, ela realmente focou bastante no lance do treinamento e tal. E eles usam bastante agora esse treinamento chamado de Competency Based Training Assessments, o CBTA, que são programs designed to elevate training outcomes, enhance pilot competencies, and improve efficacy through a focus on competency and data-informed scenarios. Isso aqui foi um recorte que eu peguei do próprio site lá da Boeing falando desse treinamento. Então, olha só que interessante. Esse vocabulário de falar de competências, né? Isso aqui é muito atual no treinamento, especialmente falando aqui da Boeing. Especialmente falando aqui da Boeing. Então, o treinamento focado em não só, como a gente estava falando antes, não só em habilidades técnicas, mas também em diferentes competências que envolvem situational awareness, consciência situacional, que envolvem communication, né, comunicação, teamwork, task sharing. Então, isso está sendo muito falado nesse meio de treinamento e tal. Então, por que que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Já que eu falei que não é uma prova onde a gente tem que elaborar e mostrar e tal. Isso aqui não é para o típico piloto ICAO 4, que ele só quer fazer ali aquele operacional, responder as perguntas tranquilo. Isso aqui é para a galera que quer mostrar, quer causar aquele efeito de inglês avançado, de linguagem mais avançada. Então, isso aqui seria um exemplo, né, para você aí do avançado. Então, você criou ali a sua resposta. Well, I think, automated systems are being implemented. For instance, Boeing has a new training called competency-based training assessments, in which pilots are assessed in several competencies, including situational awareness, non-technical skills. They are also extremely important in order to guarantee flight safety. So I think the training will continue to improve and focus on different areas of pilots' competencies, skills and abilities. Então, tá vendo o que a gente está fazendo? A gente está elevando o nível de vocabulário, a gente está linkando com a vida real, a gente está, na verdade, mostrando um outro nível de resposta, um outro nível de fala, um outro nível de proficiência. É isso aqui também que a gente faz bastante para os pilotos mais avançados, né? A gente procura essa realidade, né, das respostas, fazer esse link com a realidade, para a gente causar realmente esse efeito. Então, só esse recorte aqui para vocês que estão mirando aí nos níveis mais avançados, ICAO 5 e, por que não, ICAO nível 6. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Isso é bem parecido com como funcionam as nossas aulas, na verdade, falando sobre esses tópicos, desenvolvendo boas estruturas, usando os marcadores de discurso para que no final das contas vocês dominem esses tópicos e consigam falar sobre essas coisas muito bem em língua inglesa. Se você gostou do que você viu aqui hoje, acha que isso vai te ajudar, eu vou te convidar a clicar no link abaixo, liberar o acesso a todo esse nosso material, todo esse nosso programa de treinamento. Além do material, você também tem aulas individuais para praticar com a gente. E o inglês, como vocês sabem, deixou de ser
um diferencial, ele se tornou essencial. Por isso, tenha acesso sempre ao material bem atualizado, pratique o seu inglês falado. Se você quiser praticar com a gente, é só clicar no link e fazer a sua inscrição. Vai ser muito bem-vindo, será um prazer e eu te vejo na primeira aula. Bye, bye.